Neemias, capítulo 1, verso 1 ao 4 diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei-me e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você pode dizer amém? Amém. Neemias, um exemplo de quem prioriza o reino de Deus. Neemias, um exemplo de quem prioriza o reino de Deus. Quando a gente olha para o Novo Testamento, ele é mais teórico do que narrativo. Ou seja, Jesus dá mais uma doutrina que mostra exemplos reais. Na verdade, Jesus ensinava através de parábolas, que eram exemplos fictícios, histórias fictícias, mas que no fim das contas tinham uma mensagem espiritual real. Mas quando a gente olha para o Velho Testamento, existem histórias reais de homens e de mulheres de Deus que na prática viveram a palavra de Deus, ou que erraram na prática da palavra de Deus. E quando a gente olha para Neemias foi um grande líder, um grande homem de Deus que aceitou, que foi usado por Deus para liderar o povo de Deus num momento crítico, num momento difícil. Eu estava assistindo ontem algumas reportagens sobre a guerra que está acontecendo em Israel, e eu lembrei desse texto. A primeira coisa que você tem que entender é o contexto do livro de Neemias. O livro de Neemias narra a história da restauração dos muros de Jerusalém. Estes muros e esses portões foram derrubados e queimados pelo exército do imperador Nabucodonosor, ou seja, o império babilônico. Lembra de Daniel? Daniel, ele servia a esse império, tá? Mas Daniel tem uma visão, que após esse império viria outro império, que seria, no caso, o Império Persa. E depois do Império Persa viria o Império Grego. Eu contei até umas histórias aqui do Império Grego, com Alexandre o Grande. E por fim o Império dos dias de Jesus, que está em vigor até os dias de hoje, em parte, que é o Império Romano. Por que eu estou contando isso? Porque o povo de Deus sempre foi um povo rebelde. Nós, como povo de Deus, eu e vocês, sempre somos rebeldes contra Deus. Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente não faz outra. Deus manda a gente orar e vai dormir. Deus manda a gente vir para a igreja, a gente vai passear. Deus manda a gente perdoar, a gente não perdoa. Deus manda a gente pedir perdão, a gente não pede. Deus manda a gente fazer a obra, a gente não faz. E tudo isso gera consequências. Não foi diferente desse povo aqui. Deus já vinha exortando a nação, dizendo: olha, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, Deus vai disciplinar vocês. E o povo não se arrependeu. Aí Deus manda Nabucodonosor. Nabucodonosor chegará em Jerusalém. Jerusalém era cercado por muros. Você está vendo lá os muros lá? Ainda existem alguns muros lá, cercas elétricas que foram invadidas lá. Mas nesse tempo aqui eram muros grandes, muros que davam para você andar em cima. Muros mais ou menos de 6 metros de altura, por 3 ou 4 de largura, E esses muros foram atacados por meses pelo Império Babilônico. E aquela cidade fechada, vai acabando a água, vai acabando o armazenamento de comida, e as pessoas vão ficando fracas. E eles sucumbiram ao ataque do Império Babilônico. E diz a história que Nabucodonosor mandou o seu comandante entrar, e ele mandou soltar o único profeta que, segundo Nabucodonosor, entendia que era um profeta de Deus, Jeremias, o qual profetizava sobre o arrependimento dos sacerdotes, o arrependimento do povo, o arrependimento dos príncipes, dos governantes que estavam pecando contra Deus, oferecendo a Deus um culto meia boca, Diz que oferecia-se a Deus os animais
dilacerados, manchados. O povo orava, mas quando levantava a mão, disse que Deus, botava a mão nos ouvidos para não ouvir. Era um culto hipócrita, era um culto onde o povo estava em pecado e pensava que indo ali oferecer qualquer coisa, Deus iria receber. Juízes que estavam julgando de forma errada, em favor mais da nobreza do que dos pobres. A injustiça estava imperando como nos dias de hoje. E Deus, vendo tudo aquilo, se ira. E quando Deus se ira, Ele manda a disciplina. O profeta disse: eis que me ponho na torre de vigília para ver o que o Senhor vai falar. E infelizmente as pessoas interpretam errado aquele texto. Diz: eis que vim por forte, conquistador. Não era o povo de Deus, era o povo babilônico, que iria conquistar Jerusalém. E conquistou. E mais, Nabucodonosor mandou acabar com tudo que tinha dentro do templo. Levou os utensílios do templo para a Babilônia. Mandou levar cativo os príncipes, os nobres. Daniel era um desses, seus amigos eram desses. Ou seja, o povo que idolatrava o templo, viu que a questão não era o templo, era o Deus do templo. Sempre foi essa. Não é uma questão apenas de vir para a igreja, de ter comunhão com Deus dessa igreja, de ter compromisso com Deus dessa igreja. E por fim ele manda destruir o amuleto do povo. Porque o povo de Deus crê mais em amuleto do que na presença espiritual do nosso Cristo, do nosso Senhor. Irmãos, mas anos depois, aquele império é tomado pelo Império Persa. E Dário manda reconstruir aquele templo, aqueles portões, aqueles muros. O que não foi obedecido de imediato, até chegar nesse rei aqui chamado Assuero, e alguns chamam de Artaxerxes. Quem assistiu um filme chamado 300, aparece esse personagem lá, que é, inclusive é um ator brasileiro que interpreta, Rodrigo Santoro, parece mais ou menos assim com o Henrique, E Artaxerxes, ele permite um servo dele, copeiro que cuida das coisas da cozinha, ir até Jerusalém reconstruir os muros. Ou seja, no reinado do Império Babilônico, o que acontece? Destruição. No reinado do Império Persa, o que acontece? Restauração. Cutuca quem está falando assim: Deus tem restauração para a tua vida. Irmãos, assim como Deus restaurou os muros de Jerusalém, Ele quer restaurar a tua alma, Ele quer restaurar o teu casamento, Ele quer restaurar a sua vida espiritual, Ele quer restaurar os seus dons, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Ele dá vida ao que está morto, irmãos. Ele cura o que está ferido. O nosso Deus é um Deus de restauração. E Deus usou Neemias para restaurar aqueles muros, mas usou Esdras para restaurar o culto, restaurar a espiritualidade, porque Deus restaura o material, mas também restaura o espiritual. Ele é Deus completo. O nosso Deus não está só preocupado com o material, Ele também está preocupado com o espiritual. Mas Neemias tem grandes exemplos de um líder. Ele uniu aliados, ele uniu o povo, ele enfrentou grandes oposições e venceu tudo na dependência do Espírito Santo. Então este livro vai mostrar a história de um homem que se coloca nas mãos de Deus para realizar uma grande obra no poder do Espírito Santo. E esse homem pode ser eu essa noite, esse homem pode ser você, que se levante os Neemias dessa igreja, que se levante os Neemias dessa cidade, que se levante os Neemias desse estado, que se levante os Neemias desse país, pessoas que querem restaurar, construir, porque já está cheio de gente destruindo, gente. Já está cheio de gente dividindo. E nós precisamos de pessoas que restaurem portões queimados, muros arruinados, derrubados. Vejamos através de Neemias, irmãos, dos seus exemplos, que é a melhor forma de ensinar como priorizar o reino de Deus. Em primeiro lugar, sabe como é que você prioriza o reino de Deus? Orando. Neemias está lá no palácio. Ele era servo do rei Artaxerxes. Ei, quem mora no palácio está preocupado com comida? Com segurança? Está preocupado em dormir bem? A situação deles era confortável.
Neemias podia bater no peito e dizer: minha situação aqui é muito confortável. Tenho comida, tenho bebida, tenho segurança, como bem, durmo bem, todo lado do rei. O rei gosta de mim, porque a Bíblia diz que o rei gostava de Neemias. Considerava Neemias. Mas só que o irmão dele vem lá da Babilônia, né? Passa por Jerusalém. Aí diz o seguinte: ei, Neemias, tem um já, uns judeus que não foram levados para o exílio da Babilônia. Que exílio? Quando um império conquistava o outro, ele pegava algumas pessoas e levava, como se fosse hoje um sequestro, né? Sequestrar. Só que o império babilônico era diferente, ele não maltratava, não, pelo contrário. Ele, Daniel, Azarias, Israel, eu só quero que vocês comam a nossa comida, bebam a nossa bebida, aprendam a nossa língua e sejam um de nós. Ou seja, esqueça a sua cultura e viva a nossa cultura. Ou seja, ia acabar com a espiritualidade deles. E eles se recusaram. Lembra que eles se recusaram? Não, a gente vai fazer aqui um jejum, né? A gente vai comer a nossa própria comida, legumes, verduras, assim como eu, né? Era como é que chama isso? É vegano, né? Como é? Não sei se é vegano, é alguma coisa aí. Vegetariano. Cadê a doutora? Doutora, ela dizendo o quê? Vegetariano, né? E disse que acabou aqueles dias, eles estavam mais bonitos e mais inteligentes. Mas aí Neemias fica sabendo que aqueles que não foram levados para o exílio, mas permaneceram em Jerusalém, como era a situação dos muros? Derrubados e queimados. E os portões que serviam para a segurança? Derrubados e queimados. E o templo? Derrubado. E os utensílios do templo? Levados para a Babilônia. E o povo estava como? Em grande miséria. O que tinha lá era coisa queimada, cinza, monturo, restolho. E diz que Neemias, ele lamentou por aquilo. Era tipo assim: o que é que Neemias disse? Mas como é que eu estou aqui no conforto, no bom, como bem, bebo bem, durmo bem, estou em segurança, e meus irmãos estão em grande miséria? Disse que ele não se contentou com aquilo. Porque às vezes alguém chega para você ou para mim: rapaz, fulano está em grande miséria, fulano está doente, fulano está desempregado, fulano está passando por isso. Entra por aqui e sai por aqui. Tem gente que é capaz de não dizer nem a paz do Senhor, uma pessoa dessa, dizer: terrível, problema deu. Neemias não foi indiferente. Neemias teve empatia. Ele se condoeu. Ele teve misericórdia. Ele teve compaixão daquela situação. E quando ele teve compaixão daquela situação, ele disse: uma coisa eu tenho que fazer, Senhor. Eu vou, em primeiro lugar, orar. Porque quem prioriza o reino de Deus faz o quê? Ora. Eu vou orar. Como foi que Jesus iniciou o ministério dele? Orando. Ele virou uma noite orando. Depois ele foi para o deserto, ele jejuou e orou 40 dias e 40 noites. Irmãos, como é que a gente quer que o reino de Deus seja estabelecido na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade? A gente não ora. A gente não ora pelas pessoas, não ora pelo pai, não ora pela mãe, não ora por nós, pelos nossos filhos. E Neemias foi orar. Ele disse: Senhor, nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos quebrado a aliança. Neemias pediu perdão, mas também pediu direção. Senhor, no meio disso tudo, o que é que o Senhor quer de mim? Eu fiquei sabendo dessa situação. Eu fiquei sabendo dessa condição que meu povo se encontra, que meus irmãos se encontram, que minha cidade se encontra, que minha família se encontra, que o templo do meu Deus se encontra. Senhor, no meio dessa condição, dessa situação, o que é que o Senhor quer que eu faça? Acredito que Deus falou com ele assim: eu quero te usar para minha glória. Quando você ouve uma pessoa que está em grande miséria, uma situação espiritual difícil, financeira difícil, familiar difícil, casamento difícil, e ele conta para você, ela conta para você, no mínimo essa pessoa, ela espera que você ore por ela. E depois de orar, dizer assim: Senhor, como é que eu posso ajudar essa pessoa? O que é que eu posso fazer por essa pessoa? Olha o verso 4, 1,4, olha o que diz: tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive o quê? Jejuando e orando perto de Deus.
Deus o que fazer, como fazer, Deus. Vai no capítulo 2, lê o verso 4 agora. Verso 4 do capítulo 2. Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ele disse: Deus, a estratégia é a seguinte: antes de eu ir para Jerusalém fazer algo lá, eu preciso de apoio. Quem era o imperador da época? O patrão de Neemias. Ele não chegou no patrão e disse: olha, patrão, aconteceu uma coisa lá na cidade do meu patrão, ele vai resolver. Não. Ele foi orar, porque o coração do rei está na mão do Senhor, e ele inclina para onde ele quer. Senhor, se esse negócio é teu, se esse relato que eu escutei é porque o Senhor quer me usar, é porque o Senhor quer me enviar, eis que aqui, Senhor. Mas o Senhor vai usar esse imperador. Ele vai perguntar o que está acontecendo comigo. Eu vou dizer que é tristeza do coração, e vou dizer: como é que eu posso ficar feliz se a cidade do meu povo, a cidade do meu Deus está em grande miséria, e eu aqui comendo bom, do melhor? Ó rei, ó imperador, se é do teu agrado, deixa eu ir. E ele orou a Deus, e Deus colocou no coração do imperador o quê? Deixa ele ir. Dá carta para ele, abençoa ele, para que ele faça tudo na direção de Deus. Aleluia. Neemias, quem ora, irmãos, para ter o apoio dele. Você quer saber como uma coisa começa errada? Quando a pessoa começa a fazer as coisas em rebeldia. Fulano não precisa ficar sabendo disso não. O líder não precisa, o patrão precisa, o pai não precisa saber disso, ou o esposo não precisa saber disso, ou a esposa. Não, peraí, se for de Deus vai entrar em consenso, se for de Deus o esposo vai entender, se for de Deus a esposa vai entender, meu irmão, se for de Deus os dois vão concordar e vai dizer: pai, eu te abençoo, eu vou orar com você, eu vou ser com você, eu vou com você. Quando as coisas de Deus é assim, irmão. Mas, irmão, nem tudo é flores. Se levantou um tal de Sambalá, Tobias, já disse: ei, essa obra aí não é de Deus não. Esse Neemias aí é um impostor. Rapaz, Sambalá e Tobias fizeram de tudo para Neemias existir. Colocaram falso profeta dentro do templo para profetizar mentira. Fizeram de tudo. Mas lá no capítulo 4, eu quero ler com vocês um pouco desse relato da oposição deles. Temos Sambalá, ouvindo que edificávamos um muro, ardeu-se em ira. Ei, quando você começar a fazer a obra na sua casa, nessa igreja, sabe quem vai ficar irado? O diabo. Quando você parar de trabalhar para Jesus, sabe como é que o diabo vai ficar? Feliz. Quando a gente faz a obra de Deus, quando a gente se levanta para fazer algo para Deus, como é que o diabo fica? Irado. Quando a gente para, como é que o diabo fica? Feliz. Parabéns, pare, não faça mais não. Sambalá aqui é a representação do maligno, do diabo. Ouvindo isso que edificávamos, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitem-se criar isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montes de boi e as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique viva a raposa, derribará o seu de pedra. Tudo que Sambalá e Tobias fez foi desdenhar, dizer que não ia dar certo, escarnecer. Ei, toda vez que você se levantar para fazer algo para Deus, o diabo vai mandar um mensageiro na sua casa, ou no seu trabalho, ou nessa igreja, não vai dizer que vai dar certo não, meu irmão. É isso aí que tu está fazendo aí, sem vão. Para com isso, para dessa besteira. Mas que você, em nome de Jesus, diga: está repreendido, Satanás. Isso que eu estou fazendo é da parte de Deus. Deus vai ser comigo, Deus vai me ajudar, Deus é comigo nesta obra. Verso 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique viva a raposa, vai fazer o quê? Já pensaram se uma raposa derrubar um de 100 metros? Se uma raposa ou um dinossauro? Mas olha o verso 4. O que é que Neemias fez? Contra as afrontas, orou: ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre sua cabeça, e faz que seja disposto numa terra de cativeiro. Não lhes encubra iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo mundo se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha o quê? Você tem ânimo para trabalhar para Deus? Ou você só tem ânimo para trabalhar para o homem? Ou você só tem ânimo para talvez dar um passeio, fazer uma viagem? A gente tem que ter ânimo para trabalhar para Deus, irmão. Deus se agrada quando o povo dele tem ânimo para trabalhar. Juninho
que muitas vezes a vida é difícil, tem muita luta, mas Jesus disse que no mundo vai ter luta mesmo, no mundo vai ter aflição, mas a gente tem que ter o quê? Ânimo, nós vamos vencer, Deus está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles estão desprezando a gente, eles estão zombando da gente, mas maior é o que está em nós do que está neles. Esse espírito deles é o espírito derrotado, é o espírito maligno, mas o espírito que está em mim, o espírito que está em você, é o Espírito Santo de Deus, é o espírito que vivifica, é o espírito que restaura, é o espírito que dá vida, ele é o sopro de vida, e ele está dentro de mim, está dentro de você, e ele é maior do que esse espírito de Sambalá, esse espírito de Tobias, irmãos. Versículo 7. Mas ouvimos Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, os azoritas, e a reparação dos muros de Jerusalém ia o quê? Avante, já começaram a fechar as brechas, ficaram sobremodo o quê? Iradas. Tipo assim, a gente põe terra, a gente joga um balde de água fria, a gente faz de tudo para esse povo desistir. Mas eles não desistem, eles vão avante, eles continuam. Você quer agradar a Deus? Persevere, continue, vá adiante, não pare, prossiga, persevere, lute, insista. Não pare, irmão, insista. O diabo quer que você desista, o diabo quer que você pare, o diabo quer que você retroceda, mas em nome de Jesus faça como Neemias, ore e diga: Deus me ajude. Verso 8: ajuntaram-se todos de comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar ali confusão. Porém nós fizemos o quê? Oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra ele de dia e de noite. As coisas estão difíceis na sua casa, no seu trabalho, a situação espiritual está difícil. Ora de dia e de noite, que vai melhorar em nome de Jesus. Começaram a fazer a obra começa a prosperar. Quando o inimigo fica irado. Tem gente que pensa: não, eu comecei a fazer uma obra e já começou a gostar, e o diabo começou a me aplaudir, e até está me apoiando. Acho que não vai ser assim, irmão. Toda vez que você quiser fazer algo para Deus, o diabo vai se levantar, mas está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeita a Deus. Ele não tem mais poder do que Jesus, ele não tem mais poder do que o nosso Deus. Irmãos, lá no capítulo 6, eu quero ler o verso 15 e o verso 16 do seguinte. Capítulo 6, verso 15, 16 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, em menos de 2 meses, eles concluíram a obra do muro. Vamos ler agora o verso 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Diga amém? Ei, a gente colocou terra, a gente amedrontou, a gente tentou atrapalhar, a gente fez de tudo, mas em 52 dias eles acabaram a obra. Sabe por quê? Porque Deus era com eles, porque Deus, o Deus do céu, era com eles, irmãos, porque eles dependeram de Deus, não apenas da sua força, não apenas da sua inteligência, da sua capacidade, mas dependeram de Deus. Você quer ser bem-aventurado naquilo que você faz, você quer ser bem-aventurado na sua casa, você quer ser bem-aventurado no seu trabalho, você quer ser bem-aventurado nos seus relacionamentos, dependa mais de Deus do que de você. Eu não conheço uma pessoa que depende de Deus e tem seus planos frustrados. Agora eu conheço assim, que depende de si mesmo, que estão com os muros derrubados, as portas queimadas, a alma dilacerada, o coração partido, a cabeça quebrada, porque dependeram de si mesmo. Quer restauração? Não dependa de si, dependa de Deus. Faça as coisas na direção de Deus. Faça o que Deus está ordenando. Não obedeça a carne, não obedeça o seu valor da vida, obedeça ao Senhor. Mas em segundo lugar, além de orar, o que é que eu devo fazer para priorizar o reino de Deus, assim como Neemias? Se sacrificar pelo reino. Você lembra qual foi a acusação do inimigo? Eles vão se sacrificar. Ei, tu vai sacrificar o teu descanso? Ei, tu vai sacrificar o teu trabalho? Ei, tu vai sacrificar? Ei, tu vai... É isso, inimigo. Exatamente, vai lançar na sua mente. Jesus chegou para os seus discípulos e disse: ei, eu vou me sacrificar por vocês, eu vou morrer por vocês. Pedro, usado pelo diabo, disse: Senhor, faz isso não, se sacrifica não. Foi o que Jesus disse?
arreda Satanás, porque tu queres satisfazer o desejo dos homens. Tudo que Satanás quer é que você não sacrifique a sua carne, é que você não sacrifique seu tempo por amor ao Senhor, é que você não sacrifique as coisas que você pode sacrificar para fazer a obra de Deus, para fazer com que o reino de Deus cresça, para levar o reino de Deus à sua casa, para levar o reino de Deus ao seu trabalho. Satanás não quer que você sacrifique, Satanás não quer que você vá para a cruz, Satanás não quer que você vira para Deus. Que é isso, fulano? Vai morrer pela igreja agora, é? Vai morrer pelos crentes? Vai morrer pelo pastor? A Bíblia diz que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Neemias fez isso na íntegra. Ei, estou saindo do palácio agora. Tenho direção de Deus, tenho ordem de Deus, tenho autorização do imperador, tenho carta do imperador. Eu estou indo agora. Eu vou sacrificar o meu conforto, eu vou sacrificar o palácio, mas tudo isso é por amor ao reino de Deus, porque o reino de Deus é mais importante do que o palácio, é mais importante servir a Deus do que servir o imperador desse mundo, o governador desse mundo. Quem prioriza o reino de Deus, irmãos, não se importa com luxo, não se importa com conforto ou com ganho, e sim fazer a vontade de Deus. Estava em uma pessoa, em empresa com minha mãe, tinha meu carro, jovem. A igreja cheguei, vai para Pocinhos. Não, eu? Pocinhos. Aquela cidade lá que fundou a igreja. A pessoa tinha celular, tinha carro, tinha lanchonete boa, restaurante, tinha tudo bom, praia, shopping, tudo bom. Não tem mais, é para ir morar lá de vez agora. Já não pega nem celular. Lá tem água da torneira de 2 em 2 meses. Mas é por amor dele, tá? Amém. Às 16 anos. O reino em primeiro lugar. Podia ter ficado lá. Mas o reino é mais importante do que a minha vida. O reino é mais importante do que o meu conforto. Eu lembro que quando eu estava lá, eu tinha fama, tinha dinheiro, tinha mesmo de regalia, mas não tinha salvação, não tinha paz que eu tenho hoje. E Jesus disse: deixa, guarde, e eu vou te mostrar o que eu vou fazer com a tua vida. Importa agradar a Deus e não a si mesmo, porque as pessoas não vivem como prioridade o reino, porque querem agradar a si mesmo. Neemias preferiu viver em meio aos monturos, os portões queimados, os muros derrubados, mas com paz e com a presença de Deus, do que num palácio sem a presença de Deus. Tem gente se matando em palácios, tem gente com depressão no palácio, tem gente vivendo uma vida miserável, se vestindo bem, comendo bem, mas sem paz. Sabe por quê? A nossa paz é o Senhor Jesus. O nosso maior conforto é saber que somos salvos. O nosso maior prazer é ter a presença de Deus conosco e dizer: aleluia, glória a Deus, eu te conheço, Senhor, eu sou salvo por ti. O Senhor restaurou a minha alma, o Senhor restaurou a minha sorte. Quantas pessoas pensam que a felicidade está no dinheiro, que a felicidade está no relacionamento humano, que a felicidade está num copo de cerveja, que a felicidade está aí para uma danceteria, está aí para uma praia. Não, a sua felicidade está em você ir de encontro à vontade de Deus na sua vida. Felicidade nós só temos, irmãos, quando fazemos a vontade de Deus. É verdade. Quando a gente não faz a vontade de Deus, Deus tira a nossa paz, Deus nos inquieta, tira o sono, tira a saúde, tira o emprego, tira o dinheiro, tira a casa. Mas quando você faz a obra de Deus, sacrifica em nome de Deus, Ele te dá paz que o mundo não pode dar, Ele te dá a felicidade que as amizades do mundo não podem dar, as festas do mundo não podem dar. Neemias deixou tudo isso para trás para viver a vontade de Deus para a vida dele. Não existe, irmãos, autossatisfação melhor do que você saber de que Deus te usou para salvar alguém, de que Deus te usou para restaurar uma alma, de que Deus te usou para restaurar uma igreja, de que Deus te usou para restaurar um casamento, de que Deus te usou para impedir que um jovem se suicidasse, de que Deus te usou para fazer com que o evangelho dele fosse proclamado. Irmãos, quem prioriza o reino sacrifica a si mesmo, seus sonhos, suas vontades, para viver a vontade de Deus. Lá no capítulo 5 de Neemias. Agora eu falei em sacrificar a si mesmo, sacrificar a sua vontade. Jesus diz: quem quer vir após mim, faça o quê? Negue a si mesmo, morra, tome a sua cruz, siga-me. Esse é o
verdadeiro evangelho. O falso evangelho diz assim: vem pra cá, a gente realiza teu sonho, a gente arruma até mais sonho pra tu. Mas o verdadeiro evangelho, Jesus diz que você quer ser feliz de verdade, você quer a paz de verdade, você quer a salvação de verdade. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, morra dia após dia para você mesmo, morra para a carne, morra para o mundo, morra para o diabo, viva para mim, viva a minha vontade, faça a minha vontade. E eu vou dizer para você: a minha vontade para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando você fizer a minha vontade, você vai ser feliz de verdade, você vai encontrar paz de verdade, felicidade de verdade, mesmo que você esteja em meios futuros. Capítulo 5, verso 14 do seguinte: também, desde o dia em que fui nomeado seu, vamos lá, de novo. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Ele chegou lá como céu, e Deus levantou ele como governador. Quem serve a Deus em lugares baixos, Deus o coloca em lugares altos. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Tem gente que quer chegar logo perto da janela. Meu irmão, se você quer que Deus realmente te coloque no lugar que Ele quer, que Ele sempre planejou para você, aprenda a seguir o reino. Aprenda a colocar o reino. Olha, eu duvido você colocar o reino em primeiro lugar e Deus não te colocar num lugar, numa posição maravilhosa. Mas você precisa sacrificar a si mesmo primeiro. Primeiro Deus vai provar o nosso caráter. Primeiro Deus vai provar o nosso coração. Onde está de fato. Tem gente que olha assim: ah, pastor, você está lá, a igreja assim, não sei o quê, blá blá blá. Meu irmão, mas são 16 anos. Não são 16 meses. Não é 1 ano e 6 meses, são 16 anos. Cadê o domingo por eles? Irmãos, escuta essa e guarda no teu coração. Quem sacrifica pelo reino de Deus, aqui nesta vida, ganhará muito, mas ganhará muito mais na próxima vida. Está na hora de você perder essa vida para ganhar na próxima. Mas Jesus quis dizer: mas eu vou lutar nessa vida ainda. Se você sacrificar em nome dele, no reino dele, ele vai te abençoar de uma forma sobrenatural e espiritual que você nem imagina. Mas quem sacrifica o reino de Deus aqui nessa vida vai perder muito. E vai perder muito mais na próxima vida. Terceiro lugar, vamos imitar o exemplo de Neemias. Qual o último exemplo bom de Neemias que mostra que ele priorizou o rei? Ele não abandonou a obra do reino de Deus por causa das lutas. Quem prioriza o reino de Deus, quando chega a luta, ele enfrenta no nome de Jesus. Ele enfrenta no poder de Deus, ele não abandona, ele não deixa de lado. A maioria das pessoas que passou vou dar um tempo, porque há uma crise financeira, tem uma crise assim, tem um problema assado. Irmãos, Neemias enfrentou em nome de Jesus. Enfrentou com oração, enfrentou com união, enfrentou com perseverança, não desistiu. Assim como Jesus, Neemias não abandonou. Não abandonou algo por conta das oposições. Mas a gente chega à conclusão seguinte: o ser humano não gosta de fazer nada que é difícil. A gente gosta do que é fácil. A gente desiste facilmente. Ah, está muito difícil, vou desistir, pastor. Olha, pastor, o ministério das mulheres está assim, vou desistir. O ministério dos homens está assim, vou desistir. O ministério do... Meu irmão, não desista, persevere, insista, que vai chegar o tempo e a hora que Deus abençoar seu ministério, vai abençoar sua vida, vai abençoar o seu trabalho. Mas permanece fiel ao Senhor, permanece orando, permanece meditando na palavra, permanece ouvindo essa voz que te diz: siga em frente, vai até o fim, não desista, persevere, tenha fé, tenha bom ânimo, Ele vai te ajudar, Ele é teu ajudador. Neemias enfrentou lutas, oposições severas, mas venceu todas elas. Eu quero elencar apenas aqui pelo menos duas passagens. No capítulo 2, o verso 19 e 20. Capítulo 2, verso 19 e 20 diz o seguinte: porém, Sanbalá o Horonita, e Tobias o Cedonita, e Gesem o Arábio,
Quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazem isso? Querem se rebelar contra o rei? Olha a resposta de Neemias. E que seja essa a minha sua resposta. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito e nem memorial em Jerusalém. Diga amém. Ei, não vai dar certo não esse ministério. Não vai dar certo não esse projeto. Se for de Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Se foi Deus que colocou no seu coração, vai dar certo em nome de Jesus. Se foi Deus, irmão, vai dar certo. Se não for, não vai dar certo não. Mas se é de Deus, foi Deus que falou com você, foi Deus que lhe entregou, foi Deus que lhe chamou, é Deus que está com você, é Deus que está lhe chamando, é Deus que está lhe dando entusiasmo, vai dar certo. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Pode se levantar Tobias, pode se levantar Sambalá, pode se levantar o inferno de Deus. Se Deus é por nós, irmão, ninguém fará voltar atrás a sua mão poderosa. É só para ser mais gostoso essas lutas. É só para você entender que nem tudo é um mar de flores. Tem coisa que para a gente obter a vitória tem que ter luta, tem que ter peleja, tem que ter batalha renhida. Mas no final tem vitória. No final tem vitória. No final tem vitória. Porque quem garante a vitória é Jesus. Quem garante a vitória é o nosso Deus. A vitória não vem através de você, mas vem através do Espírito de Deus que está em você. Capítulo 6, verso 3. Verso 3 do capítulo 6 diz: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse convosco. Qual era a estratégia do inimigo? Neemias, vamos conversar. E quando Neemias fosse conversar, o que é que o inimigo ia fazer? Matar Neemias. Aí Neemias, discernimento espiritual, vou dar nem ouvida nisso, eu não vou nem perder tempo com isso. Veja que o inimigo é insistente. Olha o verso 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, dei sempre a mesma resposta. Tem tempo não, meu irmão, para conversar besteira. Tem tempo não para ouvir besteira. Eu estou fazendo uma grande obra. Se eu deixar a obra para. Irmão, não deixe de fazer a obra. Continue fazendo a obra. Se você parar, a obra para também. A pensar se eu dissesse: irmão, estou com muita luta, muita prova, eu vou passar um tempo aqui sem vir na igreja. Os irmãos aí, veja aí depois, veja aí, o que é que você deve perder, tá certo? Não. Ei, a obra não pode parar, não. Aquele que te chamou é fiel para completar a obra até aquele grande dia. Ele te chamou, foi Jesus, para essa grande obra. Essa obra é de Cristo e ela não pode parar. Olha o verso de número 9 agora, para a gente acabar. Porque todos eles procuravam fazer o quê? Atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O que é que o inimigo quer? Colocar terror em você. Ei, tu está em pecado. Ei, Deus não recebe tua oração, não. Ei, tu não pode fazer isso, não. Ei, tu não tem capacidade para isso, não. Ei, tu não tem, mas tu não tem, não. Tu não pode, mas tu não pode, não. É tudo que o inimigo quer: colocar medo em mim, colocar medo em você. O que é que você vai dizer? Inimigo da minha alma, vá para o inferno em nome de Jesus. Vá para o inferno, eu te repreendo em nome de Jesus. Está agarrado, Satanás. Tuas palavras, teus mensageiros. Eu vou pedir a Deus para trabalhar mais. Deus, fortalece minha mão. Só porque o inimigo está querendo que eu pare, só porque o inimigo está inventando isso. Agora que eu vou trabalhar, agora que eu vou fazer, agora que minhas mãos não vão largar a obra. Porque se o inimigo queria que eu largasse as mãos da obra, agora que eu vou trabalhar com mais amor, agora que eu vou trabalhar com mais força, agora que eu vou me dedicar mais. Faça isso, resista ao diabo, porque ele fugirá de você. Mas por que muita gente tem perdido essa batalha? Porque tem dado ouvido ao diabo, tem largado as mãos, tem deixado de orar, tem deixado de fazer a obra, tem deixado de ler a Bíblia, tem deixado de adorar, tem deixado de louvar. Irmão, nós temos que continuar. Quem prioriza o reino de Deus não deixa de fazer a obra por conta da luta, por conta da oposição. O inimigo quer que a gente priorize as coisas, quer que a gente largue a mão da obra. Porém, não permita isso acontecer na sua vida. Não largue a mão da obra, continue na obra, continue fazendo a obra. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, a crise vai passar, a doença vai passar, e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Em meio às lutas da vida, irmãos,
Assim como o Neemias tem que fortalecer as mãos, que o Senhor me fortalece. A luta é grande, a oposição é grande, os inimigos são grandes, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Senhor, não vou desistir porque tu estás comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, tu és o meu pastor, e o Senhor não me deixará, não faltará a tua presença. Todos os dias eu estarei com vocês, todos os dias. Na Bíblia está escrito 365 vezes: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo, não larga a obra. Eu aplico essa mensagem da seguinte forma: quem prioriza o reino de Deus depende de Deus, através da oração, da palavra, e não de si mesmo para fazer a obra. Porque muitos estão perdendo a obra, porque não estão dependendo de Deus da palavra. Mas, segunda aplicação: quem prioriza o reino de Deus não ama lugares, não está apegado a lugar. Não, se eu fosse para aquele lugar. Quem prioriza o reino de Deus não prioriza a vida. Se me der o tempo, eu vou. Se me der a posição, eu vou. Jesus perdeu a posição no céu para vir nos servir aqui na terra. Filipenses capítulo 2: mesmo sendo Deus, ele não usou a usurpação de ser igual. Antes assumiu a forma de servo, e foi humilde, e se humilhou até a morte de cruz. E às vezes a gente quer ser mais que Jesus, mais importante do que Jesus. Quem prioriza o reino ama o lugar que Deus te colocou. Senhor, foi aqui que o Senhor me colocou? Eu vou abrir essa cidade. Quem estava lá na Babilônia, o profeta Jeremias, no capítulo 21, manda um recado: ei, orem pela cidade que Deus levou vocês, porque na paz da sua cidade vocês terão paz. Ao invés de a gente reclamar de conselhos, ao invés de a gente reclamar da nossa casa, do nosso casamento, ore por ela, ore pela paz, ore pela prosperidade, ore para Deus trazer melhoria, ore para Deus transformar o que você não pode transformar, ore para Deus fazer o que você não pode fazer. Ame o lugar, ame a sua casa, ame o seu carro, ame o seu corpo, ame o seu marido, ame a sua esposa, ame o seu filho, ame a sua igreja, ame os seus irmãos, ame o seu pastor, e tudo vai melhorar, irmão. Mas a gente não ama, a gente ama só de palavras, a gente não ama de atitudes. Quem ama a Deus, prioriza o reino, que é a posição que Deus colocou a gente. Qual foi a posição que Deus te colocou nessa igreja? Qual foi a posição que Deus te colocou no teu trabalho? Qual foi a posição que Deus te colocou, irmão? Ame essa posição, tome conta dela. Quem sabe amanhã Deus vai te colocar numa posição melhor. Por fim, eu gostaria de dizer que quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, não significa que isso trará ausência de lutas, ausência de problemas, ausência de oposições, mas está certo que a boa mão de Deus, a presença de Deus estará conosco todos os dias, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Curva sua cabeça.